Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live especial Estação de Vendas, especial Blue November. Hoje nós vamos falar de muita coisa boa, vamos falar especificamente hoje de taurino, pessoal. Então você que nos assiste, que está nos acompanhando aqui através do nosso YouTube, hoje a live é especial taurinos. Vamos falar tanto de sêmen quanto de embriões taurinos. A equipe de corte taurino está toda preparada aqui. Preparar o Angus, preparar o Brangus, Braford, em condições super especiais para essa estação de vendas. Então, aqui do meu lado está aparecendo o QR Code, você pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui, você vai ser redirecionado para a nossa mesa técnica. A equipe está toda preparada para te atender da melhor forma possível, tirar dúvidas sobre produtos, tirar dúvidas sobre preço. Então hoje, realmente, nós temos algum tempo junto a isso que nós vamos falar tanto de parte das condições comerciais e falar um pouco sobre esses touros, né? Então, nós vamos ter depoimento, vamos ter participações especiais, que nós vamos falar sobre estação de monta, vamos falar sobre a importância da genética e, claro, a gente não poderia falar de Angus, né, de Brangus, sem a gente falar de cruzamento industrial. Quando a gente pega Brasil Central, de maneira geral aqui, é o grande mercado, né? Então hoje, pessoal, nós vamos ter tanto sêmen, né, condições de sêmen e também de embriões. E para a gente falar um pouquinho do que essa equipe mais do que especial preparou para a gente na noite de hoje, tá aqui ao meu lado a Amanda Vasconcelos, nossa supervisora de corte taurino. Amanda, eu queria que você comentasse um pouco para a gente do que realmente a pasta preparou quando a gente pensa em genética, quando a gente pensa nessa super seleção de touros que vocês prepararam. Boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Com muita satisfação que a gente está aqui nessa noite, trazendo uma seleção muito especial de touros, uma seleção que a gente fez com muito carinho para estar trazendo aí o melhor da nossa bateria, com condições especiais e justamente para falar dessa potência que é o cruzamento industrial. Então a gente vai trazer um programa com animais focados para esse mercado, com condições aí que é para abalar mesmo, para o pessoal fazer bons negócios essa noite. É isso aí, pessoal. Então vocês estão vendo aí na tela de vocês um pequeno spoiler, saiu agora, mas vocês vão ver, vocês viram, né, agora há pouco, um pequeno spoiler do que a equipe preparou para a noite de hoje, e são condições extremamente especiais. Falar em condição, antes da gente dar continuidade no programa, vou falar sobre as condições de hoje, tá? Dessa estação de vendas. Então, pessoal, somente durante a estação, tá? Essas condições, né? E com certeza, muitos dos touros que a gente vai falar aqui na noite de hoje, com certeza os estoques vão se esgotar, os estoques vão acabar, tem estoque limitado, então realmente não deixe para depois, faça bons negócios agora. Pessoal, condições comerciais. Os pagamentos podem ser até em 8 vezes sem juros, né, de parcela mínima de R$350, tá? Então, sempre a parcela mínima de 350, podendo ser dividido aí até em 8 vezes, né? Isso tanto para o sêmen quanto para os pacotes de embriões, que também vamos ter embriões hoje de Brangus, de Angus, de Braford. Então não perca, já nós vamos entrar no bloco de touros e bloco também de embriões. Mas antes de mais nada, né, pessoal, a gente tem que falar sobre o mercado, né? Falar sobre genética. E tá comigo aqui essa noite meu chefe, né? Nosso chefe, Manuel Sá, gerente de mercado da corte, né? Da Alta. Para a gente conversar um pouquinho, realmente fazer um bate-papo, fazer uma mesa redonda. As meninas estão aqui. Fiquem à vontade caso tenha algum ponto para a gente levantar. Manuel, boa noite, seja muito bem-vindo a essa live da Estação de Vendas Especial Blue November. Olá a todos, estou falando com vocês. Obrigado, Vinícius, obrigado, Amanda. Um prazer enorme estar falando com todos, oportunidades incríveis no corte taurino dentro dessa Blue November. Acredito que é um momento extremamente interessante para o nosso cliente investir em genética, investir na genética coerente com cada sistema produtivo e que com certeza vai trazer bons resultados nesse cruzamento industrial para quando a gente coloca dentro das fazendas.
E é muito interessante, né, Vinícius, que novembro, muitas fazendas já começaram a estação de monta, normalmente aí de primavera, verão. Algumas fazendas ainda no preparativo dessa estação, quando a gente pega principalmente na região central, norte do país. E as regiões mais do centro-sul, elas já iniciaram, estão aí praticamente já na metade da estação. Mas nesse momento é extremamente importante e é fundamental investir na genética correta. Quando a gente chega dentro dos indicadores principais que nós temos para a escolha de touros, né, a gente tem que lembrar especialmente a questão de ganho de peso, é fundamental para uma grande parte, ou a maioria dos projetos, tanto que fazem o acasalamento com matrizes taurinas, como também no cruzamento industrial. Então, é algo que você que está nos assistindo, é fundamental nós olharmos a questão de ganho de peso. E, além disso, uma questão de fertilidade que vai trazer esse reprodutor nas filhas que vai deixar como descendentes desses touros, e também uma questão de longevidade, especialmente quando nós olhamos o uso desses reprodutores em matrizes da mesma raça, matrizes taurinas. E um ponto fundamental quando a gente pensa nessa questão do uso em matrizes taurinas é também uma questão de adaptação. Nós iremos ter diversas oportunidades e existem critérios de seleção específicos para trabalharmos com a questão de adaptação. Então, assim, se eu for só esse primeiro comentário, Vinícius, a respeito dos pontos principais para nos prepararmos para a escolha, seria escolher adequadamente, escolher de forma coerente com o sistema produtivo da fazenda e escolhendo pelas características. Conforme eu falei, citei algumas delas em questão de ganho de peso, ganho de carcaça, fertilidade, longevidade das fêmeas e adaptação. São pontos essenciais que a gente vai poder discutir durante essa live e escolher o melhor touro que faça mais sentido para a sua fazenda. É isso aí. Manuel, obrigado pelas suas colocações. A gente dar realmente o pontapé inicial aí. Então vocês viram o Manuel comentando, né? Vão ter touros para todos os sistemas produtivos aqui, né? Então você aí que tem um manejo mais intensivo, que é mais uma fazenda mais intensificada, vão ter touros voltados para esse sistema. Ou você que é uma fazenda que cria um sistema mais semi ou extensivo, né? Também tem touros indicados para cada sistema, né? E claro, sem a gente abrir mão de fertilidade, que também foi citado pelo Manuel, fertilidade das fêmeas, né? Que vão ficar no rebanho, mas também a gente pensar em fertilidade dos machos, ou seja, do touro, né? E o próximo, o touro que a gente abre realmente a live de hoje, é um touro Concept Plus, ou seja, tem fertilidade comprovada, que é o nosso programa aí de fertilidade, né? Então, você que tá com o catálogo em mãos, é aquele símbolo laranjinha, daquele losango laranjinha, esse touro é um touro com fertilidade comprovada. Amanda, queria que você comentasse o primeiro touro, realmente para a gente iniciar com o pé direito. O próximo touro é o Genuine. Isso aí, Vinícius. E esse touro, ele foi trazido para nossa estação de vendas com um pensamento muito especial. É um touro coringa dentro da nossa bateria. É um touro que a produção agrada muito. Quem já usou sabe, quem já usou quer usar de novo. É um touro que é versátil. A gente falou dos sistemas de produção e pensando em Brasil, pensando na produção na pecuária nacional, que é basicamente voltada à produção a pasto, esse é um animal que se encaixa super bem. Como você falou, é um touro de fertilidade comprovada, é um touro que é CP já há alguns anos, então é um touro que vem aí ano a ano comprovando a sua fertilidade. A gente também não pode deixar de citar
que ele tem um selo dentro do programa de melhoramento americano, o selo Top Dollar. Então é um touro que vai entregar ali também um retorno financeiro muito importante para quem utilizar. Uma das características de destaque desse touro, que a gente acabou falando, o Manuel chamou a atenção também na questão de ganho de peso, é essa característica de GPR. Então a gente tem aí um touro que é destaque para essa característica, é um touro que vai trazer ali um ganho de peso em relação à quantidade de comida que ele come. Então é um touro extremamente versátil. Além de ser um touro que entrega bezerros com pelagem bem baixinha, então é um touro de ali pelo zero, extremamente indicado para sistemas, para lugares mais quentes, vai trazer muita adaptação e também tamanho. Então é um touro muito versátil, que está numa condição super especial aí. O preço de lista dele é R$37 e hoje ele vai estar saindo aí na nossa estação de venda por R$24,72. Então é uma baita oportunidade para estar usando um touro top de linha aí dentro da nossa bateria. É isso aí. E o Genuine, né, Amanda, ele ficou em fila de espera, né, esse touro, né? Não tinha doses disponíveis dele e tá nessa super condição. Enquanto você tava falando ali, eu fiz aqui a conta, com 33% de desconto, né? Se a gente pegar, pessoal, o preço que tá aparecendo aí na sua tela, aqui embaixo, ele é o preço final, né? Então esse preço é o preço já da nossa estação de vendas. Mas se a gente pegar a lista de preço dele, ele é R$37, né? Então a gente fazendo a conta aí, ele dá mais de 33% de desconto. Então nessa super condição da estação de vendas, o Genuine foi um touro até que eu indiquei para alguns clientes, utilizaram, um touro que entrega realmente muito. E o próximo touro, pessoal, é um touro de genética nacional, que também traz consigo o selo Concept Plus, vem lá da Estância Tradição, né, Amanda? Eu queria que você também comentasse agora o touro Guapo. Isso aí, Vinícius. O Guapo é mais um touro Concept Plus, mais um touro coringa dentro da nossa bateria, que a gente trouxe aí especialmente numa condição aí muito interessante. É um touro que entrega muita conformação, é um touro que agrada muito o visual. Tem o destaque para o índice de desmama dele, entregando aí o índice de desmama top 22. Além de entregar muita musculatura, entrega precocidade e uma coisa que é muito importante, pensando em Brasil Central, pensando em adaptação, que é a DEP de contagem de carrapato. Isso que é um grande desafio dentro das fazendas. Então, tá aí um touro que é comprovado e que é destacado para essa característica, um touro extremamente adaptado, numa condição também muito especial, saindo aí de R$30 no preço de lista e indo para a nossa estação de venda a R$18,40. Então aí, ó, não dá para perder não. Exatamente, não dá para deixar para depois, pessoal. Assim como a gente sempre fala nos Pecuárias em Alta, né? Quem chega cedo bebe água limpa. Então aí o Guapo com quase 38% de desconto em cima do preço de lista. Então, pessoal, novamente, reforçar. Eu vou sempre reforçar aqui pra gente nunca esquecer. Então, aqui, ó, aqui embaixo, aqui, tá o QR Code. Escaneie o QR Code, você vai ser redirecionado para nossa mesa. Ou então procure seu representante Alta mais próximo. Você que é atendido aí por algum representante, nós temos mais de 1.300 vendedores a campo, temos mais de 150 regionais. Então você que está assistindo, que ainda não é atendido por nenhum representante Alta, pode escanear o QR Code ou então procure aí o seu representante mais próximo. Pessoal, falei ali no começo da live que a gente teria touros indicados por os variados sistemas, né? E o próximo touro, né, que é o Regens, ele é um touro aí para você que tem um manejo um pouco mais extensivo, tem fazendas grandes, né, grandes áreas de pastagem, então tem esse desafio. Então, realmente, para você que tem um sistema mais intensivo, Amanda, o Regens é uma excelente opção numa condição super especial. Exatamente. É um touro muito interessante para a gente estar utilizando em sistemas mais extensivos. É um touro que tem aí destaque na DEP de perímetro escrotal e também de gordura na EGS. Então é um touro que vai trazer muita precocidade, que dentro desse sistema são características que a gente deve olhar, a gente não pode deixar de observar essas características para escolher um touro para esses sistemas, onde a gente faz coloca esses animais a pasto,
oferece ali uma suplementação mineral mais básica. O Regency é uma ótima opção. O Manuel falou, o Vinícius falou, a gente está aí preocupado com o touro ideal para nossa condição de criação, é muito importante. Então eu chamo aí a atenção para a gente estar olhando para o Regency e olhando que ele é um touro que se adequa a esse sistema de produção e que também está numa condição muito especial, um touro CP, mais um touro CP aí dentro da nossa lista da estação. Isso foi um pensamento muito forte que a gente teve na hora de escolher os touros, é de trazer esses touros com fertilidade comprovada, para vocês terem a segurança de estar utilizando eles nas fazendas. Então, aí numa condição super especial, de R$ 32,90 por R$ 19,60. É isso aí. Então, pessoal, o Regency, uma excelente opção para você que busca. Vocês estão vendo aí as avaliações dele aí. Claro, você no catálogo você vai ter as informações completas, mas você está vendo as informações aí na tela. Então, para você que tem um sistema extensivo e busca esse aumento de produtividade, tá aí um touro que é uma excelente opção numa condição, que nem a Amanda disse, super especial. E falando em super especial, pessoal, vocês sabem que eu também sou responsável pela parte de embriões, né, da parte do Altaembro. E eu falei assim, eu vou participar da live, mas com alguma condição. Eu também quero colocar embriões, né, e nós temos uma também condição super especial de embriões para essa noite. Vocês sabem que o programa Altaembro, nós temos a comercialização de embriões DTs, então nós temos todas as raças, né? Temos Nelore, temos Gir, mas hoje o foco aqui é falar de taurino, e já que a gente começou a falar de Angus, nós vamos falar de alguns embriões Angus também, para você aí que quer fazer um melhoramento genético do seu rebanho de forma mais rápida e eficiente. O embrião é a melhor alternativa, pessoal. A gente diminui o intervalo de geração, então na próxima geração você já vai ter esses bezerros de extrema qualidade, que nem tá aparecendo aí na tela, né? Aqui do meu lado tá aparecendo o touro, já tá aparecendo as doadoras. E, Amanda, pra gente comentar o primeiro lote, né, de embriões, a gente tá trazendo aí doadoras da Cia Azul, tivemos com eles lá na Expo Inter, mandar um abraço pra Suzana, pro Salvador, são parceiros nossos, Altaembro. E o primeiro lote, pessoal, que tá aparecendo aí na tela, é o lote acasalados com o Skipper, com as doadoras Cia Azul. Uma coisa que eu quero comentar aqui, pessoal. Aqui a gente está mostrando as doadoras Cia Azul de maneira geral, mas no catálogo tem todas as informações das doadoras, o RGD, quem é o pai da doadora, questões de índices finais, tem tudo isso no catálogo. Mas, Amanda, queria que você me ajudasse, claro, a gente comentar sobre esse pacote que nós preparamos e também a condição que está mais do que especial quando a gente pega nos embriões. Falando aí da Cia Azul, a Cia Azul que é um criatório extremamente competente, um criatório que é um grande parceiro Alta, é um criatório que tem muitos touros dentro da nossa bateria. Então aí, para a gente falar de qualidade dessas doadoras, a gente pode pegar o que eles entregam também de touros aqui. E pensando nisso, a gente acasalou essas doadoras com o Skipper, que é um touro que foi ali um grande reprodutor dentro da nossa bateria, um touro que entrega extrema qualidade de carne. Então, que a gente fez aí essa seleção e esse acasalamento super especial para estar trazendo o melhor da genética da Cia Azul para vocês aí na fazenda, junto com esse touro que foi aí um sucesso dentro da nossa bateria. É isso aí. Uma coisa que vale lembrar, pessoal, como que a gente trabalha hoje dentro do Altaembro? Nós formamos pacotes, né? Então a gente tem os acasalamentos, a gente forma pacote com 12 embriões para você. Então, cada pacote desse e cada valor desse que está aparecendo aí na tela, então a gente está falando nessa condição, eu não falo nem super, eu falo extraordinariamente especial, que é de R$600 o embrião, você multiplica por 12, que é o valor do pacote que você vai levar. Pode ser dividido até em 8 vezes. Uma coisa, pessoal, uma colher de chá para você que nos assiste. O Altaembro, nós temos uma garantia de 35% de concepção aos 30 dias. Então você lá, tô na minha fazenda, tá assistindo o programa, adquirir um pacote de embrião aqui com o meu representante. Se você fizer a transferência desses embriões aí na sua propriedade, com um veterinário credenciado por nós aqui do Altaembro,
você tem essa garantia de 35% de concepção. Então, tá unindo qualidade genética, qualidade comercial, que nós estamos falando de R$600 o embrião, e também essa garantia, desde que feito por um veterinário credenciado, procura o representante que ele tem lá acesso às listas de quem são esses veterinários. Pessoal, estreando... Ô Vinícius, pode falar. Deixa eu te interromper aqui. Fique à vontade. Só pra gente falar um pouquinho da qualidade desses embriões, a gente fez ali uma médiazinha em relação às DEPs das mães e as DEPs, a DEP do pai, e a gente tem aí, dentro de uma média simples, pra gente predizer mais ou menos o que vai ser aquele embrião quando ele nascer na nossa fazenda, e a gente tem aí embriões que vão de top 4 até top 10 no índice de desmama. A gente tem ali no índice final de top 4 também até top 20. Então, assim, são embriões com animais extremamente bem avaliados. Então, é uma oportunidade única, uma oportunidade extremamente vantajosa para você estar adquirindo embriões com um precinho ali, ó, sucesso. É isso aí. Pessoal, e agora... estreando com o pé direito nessa live. Eu falei que a live é especial, então a gente tem participações especiais, trazendo também, né, a força feminina, que eu não sei se você que está nos assistindo aí sabe, mas o time de corte taurino, pessoal, é formado por 3 mulheres, né? A Luísa, que com certeza está assistindo a live, tá de licença, tá lá com a nossa pequenininha em casa, mas está muito bem representada. E também hoje Karen, seja muito bem-vinda ao programa, espero que seja o primeiro de muitos, e já trago coisa para você comentar, que eu quero que você comentasse o próximo lote, depois você dar boa noite, claro, que é um próximo lote também de doadoras lá da Cia Azul, acasalados com o Skipper. Agora a gente tem um touro aí de criatório nacional, o Mandrake, um touro que carrega o selo de Concept Plus, de genética superior. É um touro muito indicado para quem procura fazer animais a desmama, né? Sendo que a gente tem a avaliação dele muito bem pontuada, tanto no ganho do nascimento a desmama, sendo top 25, em conformação a desmama, em musculatura. Também é muito bom de biotipo, a gente vê aí um touro muito comprido, muito carcaçudo e numa condição imperdível de R$ 20,88, pessoal. É uma oportunidade que a gente não pode deixar passar nessa estação de vendas. É isso aí, pessoal, e não pode deixar mesmo, né? Porque com certeza o Mandrake é essa excelente opção aí, como muito bem comentado pela Karen, essa condição super especial de 20,88. E agora o próximo touro, Amanda, ele é um touro que nós já falamos de touro indicado para o intensivo, já falamos de touro indicado para o extensivo, e agora vamos falar de um de semi-intensivo, né? Vamos falar assim, traz 2 selos importantes aí, que é o Top Dollar, né? E o certificado Angus, bife de qualidade. E o próximo touro na tela, esse touro eu gosto muito dele, é o Generals. Isso aí, Vinícius. O Generals, a gente tem o destaque dele aí para as 3 principais características produtivas. Quando a gente pega ele na desmama, é um touro que é top 10, é um touro top 10 no peso ao ano, no P365 e também no peso de carcaça. Então é um touro que a gente indica ali para aquele sistema semi-intensivo, aquele cara que tem uma suplementação mais adequada, que termina em confinamento também. Então, é um touro extremamente coringa, numa condição super especial, trazendo também, dando uma olhada aqui na prova dele, ele traz muita precocidade, com DEP destacada para perímetro escrotal e também para gordura. Então, aí a gente tem um touro que vai entregar muito no sistema semi-intensivo. A gente ali adequando o melhor touro para as diferentes fazendas, para os diferentes sistemas produtivos. É isso aí, pessoal. O Generous está nessa condição super especial de quanto que está ele aqui? De R$24 o preço final. Então, assim, realmente não deixe para depois. Com certeza é um touro que vai esgotar os estoques, né? Então, novamente, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui embaixo ou entre em contato com o seu representante para, claro, adquirir a melhor genética. E falando em melhor genética, para você aí que nos assiste, que gosta de desmamar bezerro pesado, esse próximo touro, pessoal, é um touro que agrada muito quando a gente pega essas características de desempenho. Karen, o próximo touro é o Horizonte na tela.
Isso mesmo, Vinícius, você comentou muito bem sobre a questão de desmama. A gente tem aí um touro sendo top 1 na desmama e ele desempenha muito bem durante toda a avaliação dele. É um touro argentino, filho do Dom Alfredo, inclusive foi um touro muito importante da nossa bateria e também carrega o selo do Concept Plus aí, de genética superior. É um touro que tem toda a avaliação muito bem pontuada. Dá para fazer desmama, dá para fazer base maternal e também para quem gosta de trabalhar com a questão de carne de qualidade, é um touro muito bem indicado. Como a gente está falando aí do programa de cruzamento, da questão de fertilidade também, a gente tem um touro que dá para ser utilizado tanto para fazer a base maternal, como também trabalhar em sistemas mais intensivos e terminação também. É isso aí, pessoal. Então, acabamos de conferir o Horizonte, essa opção que é Concept Plus. Então, é fertilidade comprovada, é desempenho comprovado, uma condição super especial, que nós estamos falando de 22,80, pessoal. Então, realmente não deixe para depois, garanta já, faça bons negócios agora. E o próximo touro, eu queria mandar um abraço pro Guilherme, né? Nosso representante lá de Nova Laranjeira. Esses dias, semana passada, se não me falha a memória, a gente tem um grupo, né, onde a gente divulga progênie, divulga resultado. Ele mandou o depoimento de um cliente, falando assim, esse próximo touro ele emprenhou demais e eu quero mais 1.000 doses desse touro. Então, o próximo touro é o Cash Angus. Me mandar um abraço lá pro pessoal do Angus da Limeira. Amanda, Cash Angus numa condição, eu até falei assim, será que tá certo aqui? E tá certo, realmente, numa condição super especial. Isso mesmo, o Cash Angus, que é aí um touro líder de sumário, um touro que vem, assim, destacado dentro do sumário da Promebo, vem lá do Angus da Limeira, que é um grande parceiro nosso, e foi muito utilizado pelo Guilherme. O Guilherme é um grande defensor desse touro, que é inegável. É um touro que produz muito, um touro que vem aí desmamando muito pesado, um touro que é jovem, que teve aí a sua produção, sua desmama, a primeira desmama agora, nesse ano, e que vem aí impressionando pela qualidade de produto que ele vem entregando. Ele é um touro indicado para um sistema mais intensivo, é um touro de DEPs bem destacadas, de alto peso ao nascimento, de alto peso ao sobreano, e também, quando a gente pega as características de carcaça, é um touro que entrega muita conformação e muita qualidade. Se a gente dá uma olhada aí na régua de DEP dele, é uma régua de DEP extremamente equilibrada, top 1 para desmama, top 1 para sobreano, e a gente olha ali, dentro das características de carcaça, do índice de carcaça dentro do sumário Promebo, ele é top 3. Então aí é um touro que tá entregando muito, é um touro extremamente importante dentro da nossa bateria, um touro nacional de muita qualidade, numa condição assim que não dá para perder uma qualidade de touro dessa, por esse preço, por essa condição, com o preço de lista dele saindo de R$ 27,20 para R$ 16,88. Então, assim, a gente está muito agressivo nessa estação de venda e a gente quer trazer para vocês e dar condição para vocês utilizarem os melhores reprodutores dentro da nossa bateria. É isso aí, Amanda. Realmente uma condição muito especial o Cash Angus, né? Trazendo aí 16,88. Então, realmente não dá para bobear, não dá para marcar bobeira, não, né? Como diz o nosso mestre Laburi aqui do Nelore, né? É para fazer barba, cabelo e bigode para você que quer adquirir touro de extrema qualidade, que nem é o Cash, num preço super especial. E falando em qualidade de touro, e falando em touros especiais, em seleção especial, eu até perguntei para Amanda como é que pronuncia o nome dele aqui. Esses nomes em inglês eu tenho um pouco de dificuldade. Próximo touro é o Stealth. Falei certo, mano? Falou certo, então, Vinícius. Ótimo. É o Stealth, sim. O Stealth é um touro indicado para sistema semi-intensivo, é um touro que a gente tem ali destacado para pesa desmama e também para pesa ao ano, sendo top 20 para as duas características. É um touro que entrega também muito marmoreio e ele tem uma característica especial. Ele é um touro que é CP no Beef on Dairy, que é o CP que a gente tem lá nos Estados Unidos, que avalia ali a fertilidade dos animais Angus em cima do rebanho leiteiro. Então a gente tem essa informação de fertilidade dele lá, que a gente gosta de trazer para vocês como uma questão de segurança, de confiança para estar utilizando o touro.
Então vem o Cash aí, o Stealth, com uma condição super especial, que pode ser usado nas fazendas de semi-intensivo, semi-extensivo, que vai estar entregando muito resultado, numa condição aí também super interessante, de R$ 32,80 por R$ 19,80. É isso aí. Não dá para deixar realmente para depois. E para a gente encerrar esse bloco, pessoal, nós trazemos um touro aí que também é destaque quando a gente pensa em fertilidade. Karen, queria que você comentasse na tela agora o touro Denali. Denali, pessoal, a gente tem aí um touro que, assim como a Amanda comentou anteriormente, nós temos os retornos de IATF dos Estados Unidos e aí a gente coloca uma denominação de CP no Beef on Dairy. A gente teve uma atualização, inclusive, essa semana, e o Denali foi um desses animais que continuaram nessa listagem. É um animal aí que a gente tem a questão da segurança em fertilidade, sendo o CP no Beef on Dairy. É um animal que ele é muito bom de maternal. A gente tem aí que ele é DEP de 11 em facilidade de parto, sendo top 20. Ele é muito bom de habilidade materna também. Todas as características dele de maternal são interessantes para você que tem interesse em fazer receptoras e manter aí no seu rebanho, né, para quem trabalha na questão do embrião também. E a gente tem aí um touro que tem acabamento positivo. Quando a gente fala de manter as fêmeas no rebanho, a gente traz essas características como indicadores muito interessantes para a gente ter boas fêmeas, boas criadoras. E a gente tem esse touro aí com todas essas características super interessantes, saindo num preço final para vocês de R$ 20,80. É isso aí, pessoal. E a gente tá falando aqui, né? Falamos de vários touros angus aqui. Tem touro que foi indicado para determinados sistemas. Então tem pessoal que faz o gado, com certeza, né? Pessoal que tá assistindo a live. Tem criador que faz o gado puro, mas também tem criador que tá assistindo que faz o cruzamento industrial, né, pessoal? Que é a potência máxima de desempenho quando a gente pega. Então estamos falando de duas raças diferentes, né? A grande maioria, né? Quando a gente pega no Brasil como um todo, é a matriz Nelore, a matriz Zebuína e acasaladas com Angus, com Brangus, enfim, para a gente chegar realmente na heterose e para a gente entregar o máximo que a gente pensa em questão de potência de ganho de peso, em questão de abate, em questão de carcaça pesada, que é realmente o que paga a conta, e para a gente entender um pouquinho mais, né, para falar realmente com quem entende. A gente traz o depoimento do Ricardo. Ricardo é técnico da raça Angus, Brangus, Ultra Black, Canchim. Então, o Ricardo gravou um comentário super especial falando sobre essa técnica, que é o cruzamento industrial. E mandar um abraço para ele também, que com certeza está assistindo. Fica com o depoimento do Ricardo aí na tela. A gente sabe que o mercado de 2026 para frente é só ascensão. A gente só vê subida aí, 26, 27, 28, 29. O pecuarista já entendeu o jogo, ele já sabe que o cruzamento industrial ele agrega muito, mas muito mais ao pecuarista. Então a gente sabe que o cruzamento, choque de Angus e Brangus aí, uma vacada branca, os bezerros saem muito mais eficientes, ganham um peso muito mais rápido, né? A produção deles também muito maior, né? Porque é um bezerro que desenvolve muito mais, são bezerros mais pesados, tá? E no rendimento da carcaça e na qualidade, isso aí não tem o que falar, né? Angus e Brangus, em qualidade de carcaça, ela é bem superior, né? Então também aguenta, lá no final, na hora que é abatido, né, o criador de boi gordo, de fêmea gorda, vai ter uma qualidade de carne superior e sendo bonificado por isso aí. Uma outra jogada, que é a grande jogada, é a F1. Né? O que fazer com a fêmea F1? F1 ela tem vários segmentos. Ela pode ser usada para carne Angus certificada, tá? Tanto macho quanto fêmea, mas vamos falar da F1 fêmea. Ela pode ser usada para carne Angus certificada, dente de leite, né, que vai agregar aí de 8 a 12% aí em rendimento final, né. Ela pode ser uma receptora, que ela é uma boa mãe, amorosa, de muito leite, né. Você pode fazer uma jogada com ela, reter essas fêmeas F1
e colocar um touro Brahmus em cima para fazer um tricross, né? Porque ela é Nelore, Angus, né? E o Brahmus é um PS. Então você alinha tudo, faz um bezerro tricross com ela, que vai dar em torno de 56, 58% de sangue Angus. Você já pega esse bezerro, sequestra ele, tanto macho quanto fêmea, e com 1 ano e meio aí, no máximo, dente de leite, está sendo abatido na carne Angus certificada. É isso aí, pessoal. Tava até anotando aqui, tava tomando a lição aqui dessa aula que o Ricardo deu pra gente, falando das opções, o que a gente faz com o cruzamento industrial. E para falar um pouquinho mais de cruzamento industrial, queria chamar novamente o Manuel. Manuel, a gente tá entrando aí, né, que nem você comentou no início, né, do sul do Brasil, né, do sudeste para baixo, algumas estações já chegando ao meio, mas outras estações começando agora, né? E a gente fala da importância de um planejamento. E quando a gente faz realmente esse planejamento da forma certa, da forma correta, ponderando os principais pontos, o que o pecuarista que nos assiste pode esperar do cruzamento industrial, quando ele pega esses angus que a gente mostrou anteriormente, casalados com a fêmea lá, o que a gente pode esperar de resultado econômico, de resultado produtivo com essa técnica? É interessante, Vinícius, que depois desse depoimento que o Ricardo fez, muito bacana, e igual você falou, planejar é o ponto fundamental. E saber utilizar um cruzamento industrial é algo que se pode ter um retorno muito importante. E eu queria citar alguns e reforçar o que foi comentado. Só para a gente, existe já um aspecto, quando a gente usa um animal taurino numa fêmea zebu, a gente consegue já de primeiro passo, pensando, inseminei uma fêmea, ela ficou gestante. Esse período gestacional ele já vai ser mais curto, ao redor de 10 dias, 10 a 15 dias de intervalo entre geração menor. E isso é extremamente importante. Quando a gente olha dentro de um sistema de cria, trazer essas fêmeas para parir no cedo e o cruzamento industrial conseguindo fazer essa antecipação de 10 a 15 dias, é um primeiro aspecto extremamente importante. Um outro ponto que a gente tem é que os animais de cruzamento industrial, eles conseguem ganhar mais peso durante essa fase inicial de crescimento e ele consegue desmamar mais pesado. E esse desmame é ao redor aí de 10 a 15% de maior peso ao desmame. Esses inúmeros trabalhos mostram quando a gente faz cruzamento industrial, a gente tem de 10 a 15% a mais de peso. Quando a gente tem um desmame aí de ao redor de 200 quilos, a gente vai passar para 220 quilos, numa conta rápida, assim, para a gente discutir. E o interessante é que esse peso superior, ele permanece até o momento do abate. Então, durante toda a parte de recria e terminação desses animais, eles apresentam maior ganho de peso e um peso final maior. Além disso, é importantíssimo destacar que hoje a parte de bonificação, que nós conseguimos entrar em programas de qualidade de carne, onde tem uma bonificação maior, especialmente na fêmea de cruzamento, isso é extremamente vantajoso. E como, devido aos últimos anos, ter sido uma quantidade menor de animais, a oferta de animais de cruzamento ter sido mais baixa, este ano e os próximos anos, existe um mercado de extremo aquecimento e buscando por essa genética fruto de cruzamento industrial, entrando nesses programas, então, de qualidade de carne e o produtor recebendo essa bonificação. Então, se a gente resumisse os principais ganhos, nós temos ganhos desde que vem na fase da cria, também na fase de recria e na terminação. E isso, o cruzamento industrial, desde que bem utilizado, consultando os técnicos para maior alinhamento, ajustando o sistema com a melhor genética,
com certeza traz um aumento de produtividade e também um aumento de rentabilidade nas propriedades. Ô, Manuel, não estava no nosso script aqui, mas eu queria puxar uma pergunta, né? E você atende, hoje tá um pouco mais focado aqui, mas atendeu grandes projetos quando a gente pensa em fêmeas também, né? A gente vê que as fêmeas F1 que vem de cruzamento industrial, claro, tem bonificação, a gente vê uma procura muito grande por essas fêmeas, mas também existe a retenção dessas fêmeas para dentro do projeto, para elas entrarem na estação de monta, né? Eu queria que você comentasse como que é a sua visão e o que as fazendas têm feito, retendo essa fêmea, às vezes, como citado pela Karen, né, para ser receptora, ou entrando no cruzamento, e para falar um pouquinho disso também, sabe, da fêmea F1 dentro do sistema de reprodução da fazenda, dentro de uma estação reprodutiva. Muito interessante, Vinícius, que assim, quando a gente pensa em cruzamento industrial, sempre a gente pensa, no primeiro momento, o macho extremamente pesado, uma carne macia e sendo abatido jovem e precoce. Mas a fêmea realmente é a cereja do bolo. A fêmea é talvez o produto de maior versatilidade de todo o sistema nacional hoje, é a fêmea F1 Angus. Tanto em termos de precocidade sexual, quanto em termos de qualidade de carne que esse animal é capaz de produzir. E por isso, essa questão da fertilidade, da precocidade sexual, que nós conseguimos de forma muito tranquila, o que muitas vezes para um rebanho zebuíno pode ser algo que precisa ser extremamente trabalhado, precisa ter uma jornada aí de melhorias dentro da fazenda para a gente conseguir alcançar. Quando a gente usa uma fêmea F1, a gente consegue, com uma certa facilidade, emprenhar esses animais precocemente aos 12, 13, 14 meses de idade. E isso faz com que você, nessa pecuária moderna, a gente gire rápido essa fêmea, consiga produzir um bezerro extremamente precoce, e ainda essa fêmea consegue entrar ou ela ser retida no rebanho, mas a maioria dos projetos tiram esse primeiro bezerro e essa fêmea é destinada à engorda e terminação. E ela consegue ainda ser abatida entre 30 e 33 meses de idade. Isso é uma máquina de produzir carne via bezerro, e também ela mesma produzindo uma carne extremamente de qualidade, aí pronta para atender os mais exigentes mercados e projetos do Brasil e também no exterior. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa no cruzamento industrial e no uso, a conta, a gente sempre fala assim, tem que fazer a conta do casal. O que você vai destinar para o macho e o que você consegue fazer na fêmea. E essa fêmea talvez seja a moeda mais versátil dentro de uma fazenda. Se você quer girar rápido, você pode abatê-la, pode vendê-la ou utilizá-la dentro de um programa de transferência de embriões. Você pode tirar uma cria dela e vender ela ainda, abater ela precocemente, e ainda, no final, se você tirar uma cria dela, você pode até fazer um tricross, por exemplo, que hoje em dia, voltando um Brangus, um Braford, ou até mesmo em projetos mais intensivos, nós temos visto um crescimento do uso até mesmo do charolês nessa fêmea F1 Angus, o que tenha trazido um desempenho extraordinário em sistemas de confinamento, em sistemas intensivos de criação, e que tem conseguido os resultados econômicos extremamente interessantes nesse cruzamento tricross terminal. Manuel, obrigado pelas suas colocações, é sempre realmente uma aula a gente conversar com você, principalmente a respeito disso.
Queria que você deixasse só o seu boa noite e realmente chamasse atenção para as condições dessa noite, para realmente o pecuarista que nos assiste não deixar para depois. Eu agradeço, Vinícius, agradeço a todos os telespectadores. Chama atenção, aproveitem. Construímos essa estação realmente do que tem de melhor dentro da bateria da Alta Genética, líder de mercado. Nós temos aí 1/3 de participação no mercado, não é à toa. É porque nós temos produtos que fazem sentido para os mais diversos sistemas de produção e que, com certeza, vão trazer maior rentabilidade para o sistema. Então, aproveitem, vocês estão percebendo, as condições são extremamente especiais, não deixe para depois, aproveitem e acessem o que tem da melhor da genética para o cruzamento industrial, é na Alta Genética. Um grande abraço e bons negócios para todos. Valeu, Manuel, obrigado. E já que a gente falou, né, a gente tá falando aí, comentando com o Manuel, do uso da F1, né, da fêmea F1 Angus. E o que a gente utiliza em cima da SF1 para você que vai reter essa fêmea para participar da sua estação reprodutiva? Uma das opções é Brangus. Então a gente falou de touros Angus, vamos entrar agora no bloco de Brangus. Amanda, próximo touro é uma excelente opção para quem nos assiste para usar em cima da fêmea F1, que é o Sultan. Isso aí, Vinícius. O Sultan vem casando exatamente com essa fala do Manuel, essa grande estratégia que traz muita eficiência para o sistema produtivo, que é o uso da fêmea F1, a gente tentando ali trazer bastante eficiência, tirando uma cria dessa fêmea dentro da fazenda, e o Sultan é uma grande opção para a gente estar utilizando dentro desse processo. É um touro que tem facilidade de parto, que traz aí o selo de facilidade de parto para novilhas de 18 meses. Então, é um touro super interessante para a gente estar utilizando dentro da fazenda. É um touro CP também, não deixando de lado essa questão extremamente importante, que é a fertilidade. E, além disso tudo, pode ser usado em novilha precoce, tem facilidade, tem o selo de fertilidade. É um touro que entrega muita produção. É um touro que é destaque para a característica de desmama, sendo top 15, 18 para essa característica. É um touro que entrega também destaque no peso final, ali no peso 550, sendo top 19 para essa característica. E, além disso, traz muita precocidade, traz ali a DEP de EGS positiva, trazendo ali também a questão da precocidade e também de qualidade de carne. Então aí uma ótima opção, um touro extremamente especial, com Sept Plus, numa condição fenômeno, saindo por 25,60. É isso aí, pessoal. Então não deixe para depois. Sultan, uma excelente opção para você que busca aí um exemplar da raça Brangus nessa condição super especial. Falando em super especial, o próximo touro, pessoal. O próximo touro é simplesmente o líder do Sumário Natura. Karen, o próximo touro tá, assim, realmente muito especial. Na tela de vocês e com o comentário da Karen, o Charrua. Gente, não é à toa que esse é o líder do sumário, né? Ele é um animal aí multiqualificado, tanto para desmama como sobreano e também para avaliação de carcaça dele. É um touro filho do Guarani, que também foi um animal muito importante dentro da nossa bateria. Ele também carrega o selo de facilidade de parto em novilhas aos 18 meses. Ele também é um touro com Sept Plus, com a fertilidade comprovada e acima da média. Então, assim, pessoal, você, como se diz o Vinícius, o Marquinhos Labori, é barba, cabelo e bigode. É um touro que dá para utilizar em vários tipos de seleção, em sistemas de semi-intensivo. Claro que ele precisa de um aporte para poder entregar tudo isso que ele apresenta na avaliação dele. E ele também é um touro muito bom de biotipo, né? A gente vê aí um touro bem carcaçudo, bem comprido. E aí, gente, super bem pontuado. Dá para você utilizado em ambas os tipos de sistema e por um
preço imperdível de R$ 16,50, Vinícius. É isso aí, pessoal. Então tá aí simplesmente o líder do Sumário Natura, charrua na tela, nessa condição mais do que especial. O próximo touro, pessoal, vem lá da Argentina, dos nossos hermanos, que produzem uma qualidade genética de ponta também. Com os comentários da Amanda. Amanda, o próximo touro é o Robusto. Robusto, mais um touro Concept Plus, entregando aí muito desempenho. É um touro que entrega animais muito pesados, boi muito pesado, traz também características de carcaça muito bem avaliadas, um touro ali para fazer aquela carne de qualidade, aquela carne que o mercado vem buscando, então numa condição extremamente especial. Se a gente der uma analisada na prova desse touro, a gente vê que a prova do país dele, da Argentina, ele é extremamente bem pontuado, mas quando a gente traz esse touro para avaliação do Natura, aqui no Brasil, a gente vê a consistência genética, vê que esse touro entrega uma régua de DEP extremamente equilibrada e muito destacado nas principais características, aquela que traz ali ganhos para a propriedade. Então é um touro destacado para ganho de peso na desmama, que é destacado pro sobreano e também destaque para a questão de carcaça. Então vai entregar ali muita produção e bastante dinheiro para quem adquirir esse touro numa condição super especial de R$ 19,80. Então tá aí na tela, pessoal, Robusto. E o próximo touro, ele vem lá da Guapiara. Guapiara, que é um criatório aí bastante renomado quando a gente pega em criação de brangos. E eu fiz o dever de casa, pesquisei aqui com a ajuda da Amanda. O pai dele, que é o Cabral, já foi um touro da nossa bateria, né, Kari? E o próximo touro é o Uncas, numa condição mais do que especial. Tá aí na tela de vocês, Uncas. Falando da Guapiara, gostaria inclusive de mandar um abraço pro Edson, né? Um parceiro nosso, tá sempre junto aí com a gente e produzindo animais de excelente qualidade. A gente tem aí o Uncas, o filho do Cabral, como o Vinícius disse, importantíssimos raçadores da nossa bateria também. A gente tem um touro que é muito bem qualificado também para produzir touros, viu? A gente tem aí um animal da raça Brangos com peso a nascimento negativo. Ele vai muito bem na desmama e tanto na conformação como precocidade e musculatura. A gente também tem ele se destacando no sobreano, na conformação, na precocidade, na questão de musculatura. É um touro para um sistema mais intensivo, já que ele tem o acabamento negativo. Então, para a gente poder dar o suporte para ele expressar todo o potencial, a gente indica aí para sistemas mais intensivos. Mas está aí esse touro de excelente qualidade numa condição imperdível de R$ 14,20, pessoal. Realmente, pessoal, não dá para perder, então não deixe para depois, escaneie o QR Code aqui para você ser redirecionado para uma mesa, ou então fique atento aos grupos de WhatsApp, consulte o seu representante alta mais próximo, para aproveitar aí, acabamos de ver o Uncas aí a R$ 14,20, e claro, né, não poderia ficar de fora os embriões da raça Brangos. Vamos trazer aqui mais um lote para você de embriões alta êmbrio. Amanda, próximo lote, doadora Cia Azul, acasaladas aí com o touro Castos na tela. Isso aí, Vinícius. O Castos, que é um importante touro dentro da nossa bateria, um touro que entregou muita produção. A gente tem muitos relatos do pessoal utilizando ele para fazer base de rebanho, para fazer matrizes para ficar na propriedade. Então é um touro muito interessante, que a gente acasalou com fêmeas lá da Cia Azul também. A Cia Azul, que é uma grande criadora de Angus, mas também de Brangos, Ultra Black e Braford. Então a gente tem aí uma base de matrizes muito bem feita, muito bem trabalhada, acasalada com esse touro, que é um dos touros chave dentro da nossa bateria do Brangos, que traz essa base maternal muito forte, que a gente acasalou com muito cuidado. Vou trazer aqui algumas características que são muito destacadas no Castos. A gente olha a questão de musculatura, é um touro que impressiona pelo biotipo, pela força que ele imprime nas suas crias, e essa característica de musculatura ela é expressa tanto na desmama quanto no sobreano.
e também muito destacada para a questão racial. Então é um touro muito interessante, acasalado com doadoras Ciazul, trazendo um pacote de embriões muito bacana para vocês. É isso aí, pessoal. Nessa condição super especial de R$600 dentro do pacote de embriões com 12 embriões. Então também os pacotes aqui, condições especiais, podendo ser dividido até em 8 vezes. E claro, com a garantia alta embrio que você já conhece, de 35%. Então tá aí. Tem muitos outros pacotes, mas trouxemos somente um aqui para ilustrar, que foi o exemplo das doadoras Ciazul com o touro Castos. Pessoal, e para a gente dar sequência, a gente entra agora no bloco de Braford, tem excelentes opções, então fique conosco até o final, vai ter muito touro com condição muito especial e claro, também vão ter embriões Braford no final do programa. E agora com os comentários da Amanda, para a gente começar realmente com o pé direito, a gente traz o cortado. O cortado, que é um touro lá da Pitangueira, vou aproveitar e mandar um abraço para Clarissa, para o Eduardo. A Pitangueira que faz um trabalho muito importante, um trabalho muito moderno, se eu poderia assim dizer, na criação do Braford. Eles têm ali uma seleção voltada também com o uso do Nelore para a composição racial do Braford deles. Então é um touro muito interessante, um criatório que faz um trabalho de seleção muito bacana. Eu conheci pessoalmente, estive lá no Mundial do Braford, quando a gente teve uma rodada, e eles apresentaram o rebanho, apresentaram a qualidade genética deles, e que está extremamente refletida no cortado, que é um touro Concept Plus, um touro de fertilidade acima da média, que a gente observa que traz essas características muito fortes de conformação, de qualidade de carne, além de muito peso no sobreano. Então é um animal que vai trazer ali animais pesados, que vai entregar boi pesado, sem deixar a questão de qualidade de carne para trás. Se a gente observar, ele é destacado, a régua de DEP dele, principalmente para carcaça, é destacada em AOL, em EGS. Então, assim, é um touro extremamente interessante, pelinho curtinho, muito bem adaptado, numa condição muito especial. É isso aí, pessoal. Nós vimos agora o cortado, nessa condição mais do que especial de R$19, um touro aí Concept Plus. Então, realmente, um belo exemplar da raça Braford. E Karen, queria que você falasse agora sobre o próximo touro, que é o Naim B, numa condição também super especial na tela aí. Pessoal, a gente tem aí o Naim B, como preferirem falar em AMB, mas é um excelente exemplar da raça Braford. A gente tem aí um touro, o foco do programa é cruzamento industrial, a gente pode estar utilizando a raça Braford também, mas aqui a gente tem um touro que também pode ser utilizado para quem quer produzir o puro. Aí a gente tem um animal com bastante biotipo, ele é bem comprido, com costelas bem apresentadas. A gente tem aí um touro que é para um sistema mais extensivo, né, para a criação a pasto. E, pessoal, é um touro que, sem dúvidas, vai ser excelente raçador para o seu tipo de sistema. A gente tem aí ele numa condição imperdível de R$ 22,40, que não pode deixar passar. É isso aí, pessoal. Então vocês viram aí mais um exemplar na AMB, né? Como preferir. E agora, para a gente encerrar aqui, vamos trazer só 2 exemplos de pacotes de embriões da raça Braford e agora também doadoras da Ciazul. Vamos trazer, Amanda, o lote 18, que são doadoras lá da Ciazul acasaladas com o Guaiabo. O Guaiabo, que é um touro muito interessante dentro da nossa bateria, um touro, se a gente pegar ali a avaliação dele na base de melhoramento mãe, lá na PEG Braf, é um touro que se destaca tanto no peso a desmama, quanto no peso ao sobreano. É um touro que entrega também a habilidade materna. Então, se a gente retiver essas fêmeas na fazenda, a gente vai ter ali fêmeas de extrema qualidade. É um touro que está acasalado com doadoras que vem do touro Coringa, que é um outro touro dentro da nossa bateria extremamente importante. Então é um touro muito bacana, um pacote de embrião muito robusto que vai entregar muita qualidade aí
para vocês. É isso aí. Pessoal, na tela ali tá aparecendo algumas doadoras Angus, mas é que a Cia Azul, ela é uma fazenda tão completa, que ela tem uma parceria tão robusta conosco aqui da Alta, que ela tem tantas doadoras Angus quanto doadoras Braford. Então, as doadoras realmente só tá na tela aí, mas são doadoras Braford também, para completar esse pacote, acasalados aí com o Guaiabo. E para fechar agora, vamos falar do Embriões do Taragui, também com outro parceiro nosso lá do Rio Grande do Sul, a Estância Silêncio, fazenda aí centenária com mais de 100 anos de seleção. Mandar um abraço até, semana passada estive conversando com o Cabral lá pra gente marcar nossa nova produção. Karen, queria que você falasse sobre o pacote 28 acasaladas com o Taragui. Pessoal, nós temos aí o pacote 28 acasaladas com esse touro, que é um fenômeno, Taragui. Inclusive, é uma oportunidade excelente para adquirir essa genética, já que hoje a gente tem pouquíssimas doses disponíveis no estoque desse touro. Então, adquirir o embrião é uma excelente oportunidade para você que tem interesse de ter esse excelente raçador no seu rebanho. E a gente tem aí fêmeas acasaladas com pais, né, nativos, sinuelo, que foram importantíssimos touros da nossa bateria e que trazem médias de rebanho aí muito interessante. A gente tem as médias dos índices aí indo de top 4 até top 8. São pacotes, assim, é um pacote que tem oportunidades imperdíveis e que vocês não podem deixar passar com esse touro Taragui. É isso aí, pessoal. Então vocês viram aí a opção desse Taragui, tem muitas outras opções, tem vários pacotes, então por isso, não deixe para depois, chame o seu representante Alta. Se você ainda não é atendido por um representante, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui no canto, você vai ser redirecionado para a nossa mesa técnica, e assim encerramos a live de apresentação de hoje. Meninas, muito obrigado, se quiserem deixar um recado, a tela é de vocês. A gente que agradece, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui apresentando essa bateria de altíssima qualidade, trazendo touros que a gente selecionou com muito cuidado, que a gente sabe que vai fazer a diferença dentro da fazenda de vocês. Então, a gente deixa o nosso muito obrigado. Não deixem de aproveitar essas oportunidades, são condições extremamente especiais, que não é todo dia que a gente vê, esses preços aí são assim, a gente realmente está querendo que você entre e conheça o nosso produto e tenha a qualidade que a gente conhece, que a gente acredita dentro da sua fazenda. Então aproveitem as oportunidades, não fiquem de fora e, como o Vinícius falou bem no início da nossa live, são estoques limitados e que, do jeito que está aí, com essas condições, provavelmente vai acabar bem rapidinho. Então aproveitem e não deixem de participar. Um abraço para todos. Só fazendo ressaltando um ponto que o Vinícius comentou lá no início da live, aqui na estação de vendas, pessoal, a gente está tendo condições imperdíveis e assim, a gente tem descontos que durante o ano todo não vieram, tá vindo agora nessa semana. A gente tem touros aí que chegou até 50% de desconto, pessoal. Então, assim, é uma oportunidade que vocês vão ter em poucos dias para fechar negócio e a equipe técnica está aqui para dar o apoio necessário que vocês precisarem, para ajudar a fechar negócio. Então, não percam essa oportunidade. Qualquer dúvida que tiverem, estamos à disposição e nós fizemos esse trabalho todo para vocês. É isso aí, pessoal. Eu não vou nem ousar falar de condição aqui, porque as meninas já falaram tudo. Agradeço a sua participação. Fique atento ao seu grupo de WhatsApp aí, que a gente tem uns grupos especiais de estação de vendas, onde é compartilhado progênie, resultado. Então não fique de fora, acesse o seu representante Alta ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui no canto. Um abraço, muito obrigado pela sua participação. Não deixe de seguir a Alta Genetics nas redes sociais, então @AltaBrasil no Instagram ou aqui no YouTube. Está aparecendo aqui na tela todas as redes sociais. Opa, sumiu, daqui a pouco volta. Não deixe para depois, siga a Alta, ative o sininho que a gente sempre está postando os vídeos de excelência aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua participação, boa estação de vendas, ótimo fim de semana e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.